Vamos falar aqui sobre o Cruzeiro, então, que no final de semana tem jogo, é amanhã às 9h da noite, é no Mineirão. E rapaz, no Mineirão vai ter evento, né? Passei por lá perto, já vi uma estrutura montada e vai ter um sarará lá na esplanada do Mineirão e provavelmente 30 mil, maior, um público aí na casa dos 30 mil de Cruzeiro contra o Corinthians amanhã às 9h da noite no Gigante da Pampulha. Mais uma vez, tudo certo, Rafa? Tudo certo, Léo. Boa tarde pra você, Di, Seabra, o Lelhão e o Samuca também com a gente aqui. Pois é, o Cruzeiro divulgou agora há pouco, 30 mil. Já confirmados. Aumentou, né? Aumentou. A gente especulava ontem, anteontem, né? Tinha saído a primeira parcial com 20 mil e aí aumentou 30 mil. Ainda tem esse restinho de sexta-feira, amanhã ainda de venda, deve aumentar público, um pouco. Né? Eu acho que a gente fala, ontem a gente até fez assim uma crítica, a expectativa é baixa em relação ao que o Cruzeiro vinha fazendo na temporada passada, ou até nos jogos desse ano, bater na casa dos 40, 50, mas acho 30 mil contra o Corinthians, a fase do clube, o horário do jogo, bom público. Exatamente. Mas porque teve apelo do Fenômeno, né? Vamos contar que ele foi para as redes sociais também e falou, vamos lá, eu vou estar, não sei o que, depois disso deu uma melhorada. Né? Eu acho que o Ronaldo, eu não sei, ele divide minha atenção dele com o Cruzeiro e Corinthians, né? Porque também foi lá pro jogo do primeiro turno, né? Ele esteve lá na Neoquímica Arena. Foi. Mas ele parece que teve mais como um ex-corintiano do que um presidente da SAF do Cruzeiro, né? Muitas homenagens e tal. Lá na primeira rodada foi, né? Agora não tem jeito, né? Agora tá dentro de casa, não tem como ele não priorizar o Cruzeiro e, claro, vai fazer isso. Tem o fato de ter o Raposinho também. E o torcedor do Cruzeiro não abandonou o time ano passado, não ia abandonar agora, né? Tá bem difícil, assim, o ingresso não tá barato, né? A gente sabe disso. Mas, enfim, o torcedor mostrando sua força e, claro, que com ele o Cruzeiro fica assim mais forte. 4 dias de treinamento desde terça-feira, o Cruzeiro nessa linha de trabalho, o Pepa quebrando a cabeça para montar o time, já sabe que não vai contar com o William nem com o Vital. No William entra o Palácio na vaga do William, e aí pro meio-campo aquela dúvida que a gente trouxe aqui durante a semana, né? 3 volantes, vai o Nicão, vai o Daniel Júnior. Daniel Júnior agora tá relacionado. Relacionado, né? Pois é. De volta. Falta de alternativa, ele entrou. Só pode ser, velho. Enfim, mas tá lá, acho que com o Pereira, com o Vital, dificilmente ele estaria relacionado. Mas enfim, tá relacionado, agora a chance dele, né? E a gente falava também da chance do Alisson e a gente tinha essa expectativa também, né? Por conta dessa ausência que tem, são 3 perdas aí só no meio de campo, né? O Vital, o Pereira e também o Ramiro, né? E o Alisson agora com essa possibilidade aí de, quem sabe, ter essa oportunidade que não teve, não consolidou com o Pepa, nem com o Pesolano também, né? E aí seria sim uma possibilidade, quando sai a lista de relacionados ele não tá, e aí esse possível afastamento, né? A gente entrou em contato com o Cruzeiro não confirmou o afastamento do jogador, mas ele não treinou, durante a semana treinou, até ontem tinha participado do treinamento. Eles não confirmaram, não? Não, o Cruzeiro não confirma, né? Então a gente não tem muita gente fala de indisciplina, a gente tomar cuidado com isso é legal, né? Porque tem uma pessoa do lado de lá, né? Claro. Então a gente não sabe de fato o que aconteceu, mas enfim, o jogador ontem já tinha participado, hoje não participou dos treinamentos, e aí fora da lista de relacionados. Perde o Cruzeiro, perde muita gente com isso, né? O próprio jogador que poderia, acho que é a mesma situação que envolveu o Bruno Rodrigues há pouco, né? Com o Cruzeiro, agora acontece também com o Alisson. Acho que é por aí, né, Samuca? Boa tarde. É isso, Rafa. Boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Claro que neste momento ele tá afastado, né? Então, a gente buscou o Cruzeiro e a parte do atleta também para não ficar nesse campo de especulação. Alguma coisa aconteceu, obviamente, porque senão ele estaria relacionado, e nos últimos dias ele treinou realmente à parte, tanto que o Ian Lucas volta a ser uma opção. Desde ontem ele estava treinando mais, a gente já tinha falado isso aqui, que ele estava treinando mais com o time sub-20. O último jogo que ele foi relacionado foi aquele empate com o Curitiba no Independência. A última vez que ele atuou foi contra o São Paulo, entrou ali nos minutos finais, e agora o garoto volta a esta lista de relacionados para ser uma opção entre os volantes do Cruzeiro. E a gente lamenta isso tudo, eu até comentei isso aqui recentemente,
que o Alisson tá nessa, o staff do jogador já trouxe algumas propostas, mas nenhuma também chegou no que pensa o Cruzeiro para uma negociação do atleta. Então é uma relação que vai ficando de certa forma desgastada, né? E a gente tá em agosto, o Alisson tem 8 meses de Cruzeiro, né? Veio para realizar um sonho, tinha ido bem na Ponte Preta, tinha feito um campeonato mineiro muito bom com a camisa do Atlético, fez uma Série B muito boa na Ponte Preta, tinha muita proposta na mesa, escolheu a do Cruzeiro, veio para cá e teve aquele problema lá na época ainda do Pessolano, né? Aí uma indisciplina, e foi confirmado esse problema por todas as partes, que ele se apresentou mais tarde para um treinamento, falou que teve um problema familiar, mas só foi comunicar ao clube depois. E a gente lamenta, porque é um jovem ainda, né? De muito potencial, e vamos ver qual vai ser o futuro. Eu acho pouco provável também de acontecer uma negociação da forma como as coisas estão caminhando, né? Não é o melhor meio para se resolver isso, é com cada parte sentando e conversando. O que o Alisson pensa, o que o staff do jogador pensa, o que o Cruzeiro pensa, o que a comissão técnica pensa, porque é importante também saber ouvir, né? O Pessolano já, quando ele esteve aqui, ele já tinha falado sobre o Alisson, que é um potencial imenso, mas que precisa mais de uma obediência tática. O Pepa acho que já comentou sobre isso também em algumas oportunidades. Então tá jovem ainda, né? Eu acho que todo mundo tem que buscar um meio termo aí porque é um ativo do Cruzeiro, né? Querendo ou não, é um ativo do Cruzeiro. O Cruzeiro investiu para ter o Alisson em meio a uma concorrência que existia, e agora o atleta aí vai para mais um jogo sem ser opção, ficando fora até dos treinamentos normais, né? Na Toca da Raposa 2. E com essa ausência, né? Fica difícil, inclusive, defender a presença do jogador, né? Ou a titularidade, ou a oportunidade, que a gente sempre fala. É claro que ainda não está confirmado ao certo o motivo dessa ausência dele, mas se for uma indisciplina já não seria a segunda vez que aconteceria esse afastamento, como disse o Samuel. Mas vai ficando difícil defender o jogador, né, Lélio? A permanência dele, a presença dele, oportunidades com o técnico Pepa, né? Não, com certeza. E o camarada, né, achar que ele tem que fazer o que vem na cabeça dele, ele tá errado. O futebol é um esporte coletivo. E se existe um técnico, é justamente para orientá-lo. E aí a gente vê, né, a situação. Casares se ofereceu ao Cruzeiro, ao Atlético, ao América, ninguém quis. Quer dizer, Casares, um jogador comprovadamente talentoso, mas indisciplinado, ninguém quer. Hoje, né, com o futebol cada dia mais profissional, não há espaço para esse tipo de comportamento. Então o Alisson e o staff dele, né, eles devem repensar bastante a carreira, porque vai ficar difícil para ele. E é um espaço, né, Seabra, que a gente sempre comenta aqui, que parece ter uma lacuna mesmo no Cruzeiro. Assim, pelo menos a concorrência com o Felipe Machado tem uma crítica, não convence tanto assim como titular. Então é uma posição ali que, se tivesse uma dedicação um pouco, a sensação que dá que não é tão difícil pegar uma titularidade. E teve o Richards, né, que não ficou, tem Ramiro que se contundiu. Eu sempre falei isso aqui, eu gosto do futebol do Alisson. Eu acho ele um bom volante. Pra mim ele seria titular nesse time do Cruzeiro. Eu acho que ele é um cara que sabe desarmar e sai pro jogo. Ele jogando ao lado do Lucas Silva ali, eu acho que seria um bom meio de campo. Mas não adianta, não tem jeito. Se o jogador não quer, como é que faz? Eu acho que ele tem futebol, gosto do futebol dele e acho que ele poderia sim crescer bastante jogando no Cruzeiro, mostrando futebol, treinando, chegando no horário, cumprindo a tática do treinador em campo. Eu acho que ele tem futebol, agora tem que ter futebol e cabeça. Só o futebol também não vai a lugar nenhum. Até em cima de tudo isso que vocês falaram, o Cruzeiro já, até na entrevista que deu Pedro Martins, na época comentando a situação do Nicão, disse que avalia também o lado do jogador, né? Então, se ele de fato quer sair do Cruzeiro, acho que a diretoria, os membros da direção do Cruzeiro, eles escutariam o Alisson, se esse é mesmo o desejo dele, para que pudesse respirar novos ares, se ele entende que aqui no Cruzeiro não vai ter oportunidade. Deixa eu só passar a lista de relacionados que foi divulgada pelo clube. Goleiros Rafael Cabral, Anderson, Gabriel Mesquita. Os defensores João Marcelo, Kaique, Luciano Castan, Marlon, Neres e Palácios. Daniel Júnior, Fernando Henrique,
Felipe Machado e Ian Lucas. Ian Lucas também volta, né, a ser relacionado. O último jogo dele, como o Samuca destacou, que o Daniel tinha participado do jogo contra o São Paulo. O último jogo do Ian foi aquela derrota pro Fortaleza. Matheus Jussa, Nicão, atacantes Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Gilberto, Paulo Vitor, o Papagaio, Robert, Stênio e Wesley, os relacionados para esse jogo de amanhã. Ô Léo, a gente tem também o Castan falando aqui da expectativa para esse jogo, o que ele espera para esse Cruzeiro e Corinthians, o Mineirão com 30 mil pessoas, com a presença do Ronaldo e também com os atrativos à parte, o Raposão e o Raposinho. Vamos ouvir o que falou o Luciano Castan. Semana boa de trabalho sendo bastante intenso, confiança boa também, temos feito bons jogos aqui dentro de casa, a gente espera poder fazer isso valer a pena, dar alegria para o nosso torcedor, dar a vitória para eles. A gente está trabalhando para isso essa semana. Cruzeiro que inicia amanhã o segundo turno, Cruzeiro Corinthians, toda a turma do Campeonato Brasileiro, e a expectativa do Luciano Castan e do Cruzeiro é que nesse segundo turno o Cruzeiro possa converter em gols e em vitórias, as chances e os bons jogos que tem feito. Vamos ouvir o que falou Castan. Terminamos agora o primeiro turno do campeonato, nossa equipe tem muito a melhorar ainda e a gente precisa do apoio do nosso torcedor. A gente sabe que ele vai estar do nosso lado sábado, nos empurrando, e a gente espera dar essa vitória para eles. É fundamental o apoio do nosso torcedor, passar confiança para a gente sente isso, e a gente espera reverter isso num bom resultado, num bom desempenho dentro de campo, para que a gente comemore junto depois. Legal. 30 mil pessoas já confirmadas para esse jogo, ainda tem ingresso praticamente todos os setores, ingresso.cruzeiro.com.br. Acho que a venda não deve passar muito disso, né, Samuca? Então, eu acho que vai chegar aí em 40 mil torcedores. Mais de 30 mil já vendidos, tem o sábado inteiro pro torcedor comprar. Acho que muita gente anima amanhã, 9 horas da noite, até 9 horas, né? O cara vai acordar, vai falar assim, o que eu tenho hoje para fazer, hein? Ah, não, tem ali, aqui e tal, vou pro Mineirão. Então, a gente fez aquele pedido também, né? Acho que o torcedor não é o melhor momento do time, o preço do ingresso não é o melhor que poderia ser praticado, mas enfim, o Cruzeiro voltou à Série A, né? A gente esperou tanto esse tempo, foram 3 anos aí, 2 pra esquecer completamente, ou só pra ter de lição pro futuro, 2021 e 22, o cruzeirense ali na Série B, encheu o estádio, carregou o time, né? Eu penso que se já tá difícil com grandes públicos que o Cruzeiro tem colocado em casa, se não colocar grande público vai ser mais difícil ainda. Então, vem um Corinthians aí poupando muitos jogadores, mas uma garotada que com certeza, aquilo que a gente falava já da parte física, com o Corinthians tirando quase todo mundo, já vai ficar igual, né? Porque é uma garotada que vai querer mostrar serviço. E o Cruzeiro, tendo o apoio ali da arquibancada, pode sim começar o retorno de uma forma diferente. Então, tem ainda laranja inferior ali, meia entrada, né? Não precisa nem muita gente ficar vendendo aí. Aliás, tem um recado importante sobre isso, para tomar cuidado com esses ingressos aí que são comprados. Tem pessoa vendendo, ela vende o mesmo print ali para 50, né? O primeiro que chegar que vai entrar, o resto vai ter problema. Então, o clube faz esse pedido para, inclusive, pegar o ingresso pelo aplicativo do Cruzeiro, que tá bem legal, tá atualizado. Então, quem compra, acessa lá pelo aplicativo. O clube tá tentando essas formas para minimizar esses problemas, porque você imagina uma pessoa que compra o mesmo ingresso 10 vezes, 10 pessoas diferentes, uma vai entrar e as outras 9. Aí vai ter aquela confusão, transtorno. Então, o Cruzeiro está trabalhando para melhorar isso e para minimizar esses problemas, repito. Mas você que está ouvindo aí, bora lá no Mineirão, tentar empurrar esse Cruzeiro para voltar a marcar gol e para vencer, quem sabe, a primeira dentro do Gigante da Pampulha nessa temporada, hein? O Cruzeiro fez poucos jogos, é verdade, mas precisa voltar a vencer no Mineirão urgentemente, viu? Esse problema do QR Code, né? Já isso. Até desde a temporada passada, me lembro que o Cruzeiro sofria com isso, ingresso falso e tanto esse QR Code que às vezes já estava ali meio queimado e tentava outra pessoa passar com o mesmo. Agora, ô Samuel, sobre o time, hein? Aquilo que a gente falava aqui durante a semana, na nossa resenha,
A dúvida mesmo é só no ataque, e aí você imagina que são 4 jogadores brigando por 3 vagas, o Arthur Gomes, o Wesley, o Papagaio e o Bruno Rodrigues. Entre esses jogadores tem alguém com um espaço melhor, uma chance maior de cravar a titular? Ô Léo, se fosse Samuel Pepa, eu colocaria os 4 ali, os 4 de cara. Não manteria esse, tipo, lá ele já tirou o Machado, né? Só que teve a infelicidade do Vital e o Machado voltou pro time. Eu deixaria, aí não sei quem poderia fazer uma função mais ali centralizado. Você tiraria o Machado? Arthur, isso, deixaria, continuaria sem ele, entendi, né? Ele só voltou ali quase foi titular, né? Quase foi titular, que ele entrou com 6 minutos no primeiro tempo. Aí você ia ficar com o Jussa e o Lucas Silva, é isso? Sim. Tá. O Wesley ajuda muito de um lado. Isso, o Arthur pode ajudar muito do outro. O Bruno e o Papagaio. Eu tentaria algo diferente. Sim, tentaria algo diferente porque se colocar 3 volantes ali, vai ser difícil a bola até chegar ali na turma de frente, né? O Cruzeiro tem criado pouco e vai precisar criar, né, Odimara? O Cruzeiro erra muito. Né? Então, pode errar muito, mas se criar muito, uma hora vai fazer pelo menos um. E o Lucas está trabalhando dessa forma, né, Samuel? Não teria tanto problema, porque ele tem o Lucas e o Lucas pode ir pro meio, até deixar os dois passarem um pouco mais e talvez a bola chegar melhor ali na frente. Pode ser realmente uma saída pro Pepa. E já que ele fala em ofensividade fora de casa ou até mais dentro de casa, tá aí uma hora dele mostrar isso mesmo, né? Te agrada também, Rafa? Me agrada, é um sistema diferente, né? O Cruzeiro não apresentou isso até agora, acho interessante, vai sobrecarregar um pouco mais o Jussa, né? Porque o vai Lucas ser o único de marcação. O Lucas Silva, por mais que ele tenha algumas características defensivas, não é o forte dele, né? Mais a saída de bola, a criação das jogadas, vai dar uma forçada no Jussa, mas eu acho legal, acho interessante, até porque o Cruzeiro tem poucas opções, né? O Nicão e Daniel Júnior. Novo, né, se a gente for imaginar, jogador de criação é Daniel Júnior e o Nicão são as opções. Daniel Júnior sem ritmo de jogo, então dificilmente, vamos imaginar que ele entra, dificilmente vai jogar 90 minutos, né? Então sobraria mesmo pro Nicão. Acho legal, acho interessante, até porque o Bruno Rodrigues saiu por uma questão médica, né? Então, sempre quando o jogador titular sai dessa maneira, eu não acho legal ele perder o espaço, né? E o Nicão também, você falou Daniel Júnior sem ritmo de jogo, o Nicão também, né? Nicão também. Nenhum, porque o Nicão também não sabe até agora o que vai ser, né? Então praticamente já entra como uma substituição pra fazer, né? Mas não começar não começa, né? não. Começar eu acho pouco provável, nem ser aproveitado, porque tava lá no banco no jogo contra o Palmeiras, em vez de manter o esquema, ele preferiu mudar o esquema e colocar o Machado com 6 minutos de jogo, não deu pra entender nada daquilo. Eu acho a formação que o Samuel destacou interessante, um time mais ofensivo. Não seria a minha formação. Eu acho que o Pepa entra com Jussa, Machado, Lucas Silva. Ele e 3 na frente. Isso, pode ser. Eu acho que seria a minha formação também. Mas essa formação jogando em casa também, essa com 2 volantes só e 4 na frente, seria legal interessante. Fica mais ofensivo o time também. Viu? Vocês falaram aí de Daniel Júnior. Sabe por quê? Pode falar, Samuel. Eu acho que o Corinthians não é time de propor jogo, a bola vai ficar com o Cruzeiro o tempo inteiro, então se ficar ali com os 3 volantes, vai ficar aquele roda bola, roda, tentando o jogo, tentando o jogo pelas beiradas, e se marcar isso o Cruzeiro dificilmente vai fazer gol, então para tentar algo diferente, eu não falei nem do Nicão e nem do Daniel, porque eu não acredito que ele vai fazer isso, como o Daniel Seabra destacou, lá ele não colocou o Nicão, Daniel só tá voltando agora. A dúvida seria, ou entra o Machado, ou quase mantém em relação ao último jogo, ou os 4 atacantes. Não vejo mais nada além disso, com o Palácios mesmo na direita, não tem como fugir disso, né? Quero a opinião do Lélio sobre esse time, esse possível time, assim, né? Essa ideia de time, Lélio. E aqui o Bruno Antunes perguntou se o Daniel Júnior seria o Vargas do Cruzeiro. Acho que é uma coisa bem diferente, né, Beto? Bem diferente. Não, eu também. Claro que não. O Daniel Júnior ele se contundiu aí no jogo contra a Caldense, não foi uma lesão tão simples assim. Foi no tornozelo, não foi? Foi. Naquele jogo, e uma entrada feia do jogador da Caldense. Ô Samuel, qual que é a sua linha aí com os atacantes mesmo? Você falou?
Bruno, Arthur Gomes, Wesley e Papagaio. Aí eu não sei quem faz cada função, mas colocaria os 4 ali, Deus abençoe. Porque ali realmente você teria que ter alguém que, né, solte a bola com um pouco mais de velocidade. É muita gente só para conduzir e de velocidade, mas pode ser que funcione desde que, o Cruzeiro jogue ali até tentando uma aproximação maior com o Papagaio. Tem um amigo meu que fala, né? O Gilberto não faz um pivô. Um abraço, hein, Samuel Venâncio. Mas realmente o Papagaio, ele entrou, tem conseguido fazer algumas jogadas que a gente não viu o Gilberto até aqui fazer, inclusive acertar o alvo, né? Chutou de longe, cabeceou de perto. Ele tem que ser mantido. E aí o pepino fica pro técnico, mas poderia sim ser uma opção, mas tem que tomar muito cuidado com o contra-ataque do Corinthians. Não sei se o Yuri Alberto vai vir ou não, mas ele mesmo, que é um jogador que é centroavante, corre pra chuchu. Não vai vir não, né? Não vai não, Lelão. Até aproveitar a sua deixa aí, o Luxemburgo relacionou 25 pra viagem. Não vai ter Murilo e o Gil. O Fábio Santos, lateral esquerdo, também não. O volante Maicon, o meia Renato Augusto, o atacante Yuri Alberto. Além deles, o Fagner também, que ficou em São Paulo para um tratamento na lesão muscular. Tô com provável aqui de Cássio, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu, Gabriel Moscardo, Fausto Vera e Juliano, o Rojas, Wesley e Felipe Augusto. Um time bem diferente, né? Bem diferente. Mas esse Rojas é titular, esse Moscardo também não era titular, o Vera. Era. Então, quer dizer, e esse Juliano aí, ele modificou o panorama do jogo no Morumbi na última quarta-feira, né? Anteontem. Entrou e movimentou bem o time, mas o grande destaque realmente são esses meninos aí, né? Que o Luxemburgo tem lançado e certamente vai conseguir fazer um bom dinheiro futuramente o Corinthians neles, né? Legal. Ô Samuca, ontem a gente acompanhou e você trouxe uma informação sobre o Bruno Rodrigues. Prometo que é a última vez que eu vou falar disso essa semana, viu? Essa semana. Porque hoje que, né, a gente só vota segunda. Com certeza segunda vai até o dia 20 de setembro a janela 29, lá, né? 29, né? Acho que é 20. É 20. Então assim, tem mais um mês aí pra gente poder falar disso. Acredito. Tomara que não, né? Mas enfim, tem alguma novidade nesse sentido? Hoje ele tá mais pra ficar no Cruzeiro, né, Samuca? Então, eu tô até olhando a tabela aqui, porque hoje o time que quer ele ganhou do time do Cristiano Ronaldo, hein? O time do Cristiano Ronaldo também, pelo amor de Deus, lá. Ele tava. O Cristiano Ronaldo tava. E o Mané também. Todo mundo lá. O negócio foi feio. E o próximo jogo agora é só dia 29 de dezembro, do Al Tawon contra o Al Nassr, né? Então dá pro Bruno Rodrigues terminar o ano e depois ele pode ir pra lá que ele enfrenta o Cristiano Ronaldo ainda. Mas brincadeira à parte, porque eu conversei com a pessoa, ele falou assim, tipo, isso mexeu realmente com a cabeça do Bruno Rodrigues e eles tiveram uma conversa com ele e o próprio staff no momento não teve nenhuma novidade, não tá forçando mais nada. A proposta chegou, tem mais de um mês e a janela se encerra realmente dia 20 de setembro. O time lá fez algumas contratações, recentemente aí contratou um jogador lá da Arábia mesmo, pra ponta, pro setor que faz o Bruno Rodrigues. E até o dia 20, quem sabe ali no final da janela possa voltar alguma coisa, mas no momento esfriou bastante. E a possibilidade maior é do Bruno ficar até o final do ano. Então, talvez isso faça com que ele possa voltar a jogar o que ele já mostrou nessa Série A do Campeonato Brasileiro também, estando mais tranquilo, pensando somente aqui no Cruzeiro, deixando essa história de lado. Eu só perguntei à pessoa, mas dá para cravar que ele já fica até o final do ano? Falou, aí eu não cravaria porque pode chegar lá esse povo da Arábia. O time agora tá ganhando, né? Se embalar aí, às vezes nem vai querer contratar mais ninguém. Mas até o dia 20 de setembro, quando a janela estiver aberta, alguma possibilidade pode ter. Mas hoje, a história que esteve mais, vamos dizer, mais quente há algum tempo, hoje
esfriou quase que completamente. Então vamos ver aí. Se eu fosse o Bruno, eu ficava quietinho aqui, terminava bem o Campeonato Brasileiro. E aí no final do ano, ou negociaria uma permanência em condições melhores aqui no Cruzeiro, ou até mesmo para outro lugar. Enfim, o mercado pode ampliar ainda mais com ele retomando o nível que ele teve já nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos seguir então acompanhando os próximos capítulos de Bruno Rodrigues, a parte se sai, se não, se fica, quando sai, enfim, e até mesmo se retoma a condição de titular, né? O Bruno Rodrigues nesse instante, uma hora já foi absoluto, hoje já nem tanto assim. Vamos aguardar o próximo jogo amanhã às 9 horas da noite contra o Corinthians, promessa de uma boa partida, que assim seja, que venha a vitória do Cruzeiro, a primeira vitória do Cruzeiro no Mineirão nessa temporada. Rafa Nobre, algo mais ou volta daqui a pouco? Daqui a pouco, volto. Beleza, já então tem o segundo tempo aqui do Cruzeiro no O Tempo Esportes. Meu caro Samuel Venâncio, forte abraço pra você, até amanhã lá no Mineirão. Valeu, amanhã estaremos lá no Mineirão e aqui em O Tempo Esportes na segunda-feira. Tamo junto, galera. Valeu, Samuel Venâncio, você acompanha mais do Samuel, claro, no nosso portal, otempo.com.br/esportes, nosso canal também no YouTube, youtube.com/otempo.